Boa noite, pessoal, tudo bem? Viemos agora trazer aquele segundo vídeo que a gente já prometeu da outra vez sobre a questão da visita do perito, né? Ainda falando um pouco sobre essa situação, né, Danilo? É isso aí, Alexandre. Boa noite a todos. É isso aí. Finalmente conseguimos concluir, né, Alexandre? Esse acompanhamento aí de toda a perícia, de todos os setores da prefeitura que eram necessários serem periciados. Estávamos ali o tempo todo ao lado do perito, em busca da justiça, né? O que a gente quer é a justiça para os nossos servidores. E dizer assim que no segundo dia não foi necessário, né, o dia ficar inteiro, né, Danilo? Até meio-dia ali encerrou, né? Conseguiu alcançar todo o pessoal ali que foi atingido por esse corte ou redução de salubridade. E dizer para vocês até que nós ficamos confiantes, né, Danilo? Estamos esperançosos que vamos conseguir reverter a maioria dos cortes. A gente tem essa esperança, devido à riqueza de informações que foram passadas. Que da outra vez eles não tinham. Eles não tinham. Isso. E dessa vez, aquela visita em loco, que todos os servidores estavam indignados, que estavam cobrando, que não tinha sido feito lá em março. Inclusive nem nós sabíamos. Dessa vez sim, dessa vez a perícia pela primeira vez, posso garantir para vocês, pela primeira vez na história foi feita uma perícia minimamente decente, aonde foi em loco, acompanhou ali o trabalho dos servidores, nós ali o tempo todo acompanhando eles, podemos dizer assim, fungando no cangote do perito o tempo inteiro, né, Alexandre? Para ver se estava sendo feito tudo certinho, direitinho. A gente não está aqui para queimar, para criticar, a gente fala o que é a realidade. Sim. Com relação aos dois peritos que vieram aí, principalmente o Rodolfo, aquele que estava lá no videozinho, lá que você se lembra muito bem lá no Salão Paroquial, olha, só se ele é um grande artista da Globo, porque eu vou te dizer, o cara é nota 10. Atencioso com os servidores, ouvindo atentamente todas as explicações. Psicólogo, né? Porque ele estava calmo, tranquilo. E ao tempo todo perguntando para os servidores mais alguma coisa, tens mais alguma coisa para dizer, tem mais alguma coisa para mostrar, com calma, com tranquilidade, não é aquela perícia que eram feitas das outras vezes, na correria, o cara toda hora olhando para o relógio, preocupado para ir embora. Não, dessa vez a coisa foi feita da maneira correta. Da melhor forma possível, inclusive quando a gente achou que deu saiu destoada, um pouco, né? No segundo dia, eu entendo que para nós mesmo que a gente já mora aqui na região, esse vento nordeste soprando o tempo todo forte nos deixa um pouco abalado, mas a gente não pode também perder o profissionalismo. Então a gente pegou ali no momento certo, adequado, a gente deu uma indagada ali, né, no perito, tal, no seu parecia Raul, que no final ali ele estava, principalmente o perito mais veterano, estava já querendo dar uma acelerada, né? Muito vento, né? Quem diz assim, muito vento. É capaz mesmo de ser a questão, né? Longe de casa, né? Isso. É entendido, mas a gente tem que, né? Estamos ali para isso, né? Pra conversamos com ele e aí ele deu uma acalmada. E aí foi. E a gente seguiu ali o trabalho, né? Seguiu o trabalho tranquilo, né? Ele continuou dando o atendimento ali juntamente com o Rodolfo e ouvindo ali o pessoal ainda que faltava ser ouvido, tá? E dizer para vocês assim, ó, agora tem que aguardar o laudo complementar vir, tá? E sem boatos, tá? Sem boatos. Ah, mas eu sei, eu tenho uma informação privilegiada porque eu me dou bem com tal chefia, a chefia falou. Bom, eu vou dizer uma coisa, se a chefia vazou, errado é ela. Então assim, ó, ou vazou uma informação que não deveria vazar, sei lá, até porque só vai ser oficial quando tiver o laudo assinado pelos peritos. Então, não adianta vir para nós, mas me disseram, enquanto não tiver um laudo, não tem nada oficial. Então, continua tudo da mesma maneira. E baseado até nisso que a gente está falando, né, Danilo, que aí é a questão oficial, a gente quer tocar em alguns pontos aqui da nota oficial que a prefeitura emitiu, né? Foi no dia 21 mesmo, né, Danilo? Isso, saiu essa nota, no final do dia ali foi saiu essa nota aí. O lado positivo dessa nota é que, para os nossos servidores ficarem mais calmos, mais tranquilos, que aquela suspensão, aquele corte que foi anunciado no primeiro momento, que já na folha de novembro
iria começar os cortes, foi suspenso esse corte. Foi suspenso. É o que a gente vê ali na nota. E foi o pedido que a gente fez, né, Danilo? Foi o pedido que a gente fez, que, no caso, viesse o perito fazer a perícia e até que viesse o laudo complementar, né, pegasse e mantivesse, né, o pessoal que está ali, porque o que vai valer esse laudo complementar agora, depois dessa visita, esse laudo complementar é que vai passar a valer. Então, né, nós não temos problema nenhum em agradecer ao prefeito, né, pela agilidade para trazer. Bruno também. O secretário Bruno teve o tempo todo ali junto, né? A gente viu que ele foi fazendo ali a visita junto com o perito, com a gente ali de forma correta. Inclusive ele já tirou as fotos para ajeitar o GRO, como a gente falou, né? O GRO e o PGR são tão importantes quanto a questão da insalubridade. Ele já ajeitou isso aí para colocar ali dentro tudo certinho, tirando as fotos dos locais aí. Então, a gente não tem problema nenhum em vir aqui. Se a gente tiver que criticar, a gente vai criticar, e se tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Então, nesse primeiro momento, a gente parabeniza, né, o prefeito por essa agilidade, o seu staff, de ter trazido o perito e também de ter essa sensibilidade de aguardar, né, Danilo, até que venha um novo laudo. Não será nada suspenso. Não será nada suspenso. A contestação que a gente estava numa correria aí, fizemos uma correria, isso é uma coisa que a gente vai criticar agora, né, e tem que criticar. Passamos, eram 100 e tantos, né, 102 associados nossos aqui precisando, né, fazer essas contestações, e nós ajudando aqui. A gente perdeu 2 finais de semana, fora os dias de semana, fazendo isso, né, para não perderem os prazos. E aí vem depois no dia 21 dizendo que está suspenso os prazos. Aí foi então jogado fora. No meu modo de ver, o momento que teve a reunião ali no Salão Paroquial e que ali, de forma oficial, foi determinado pelo prefeito, pelo secretário de administração, que o perito iria retornar no dia 20 para fazer uma nova perícia em tempo recorde, que essa parte é a parte que a gente elogia. Aí a parte que a gente é obrigado a criticar, que já naquele momento deveria ter sido suspensas as contestações, porque afinal essas contestações eram do laudo antigo, que esse laudo antigo não vai valer mais. Sim. Aí essa é uma parte que acabou ficando aí prejudicou, né, os servidores, ficaram todo mundo na correria, aquele pessoal também, nós aqui tivemos que trabalhar incansavelmente. O pessoal preocupado para não estourar o prazo. E aí a gente entra também numa parte da nota aqui que fala, né, que para fazer de forma incontestável. Bom, incontestável, irrefutável e definitivo. Nada nessa vida é definitivo, nada é incontestável e nada é irrefutável, né? Tudo, o tempo ele vai dizendo, né, ou vai mudando algumas coisas. Bom, em questão de incontestável, se a questão para falar incontestável, a questão do perito da avaliação, nós acompanhamos a forma que conversaram com o pessoal, realmente, a gente estava ali, viu que eles conversaram, perguntaram, anotaram as coisas tudo ali, né? Isso a gente viu. Com relação a essa nova perícia, a maneira como ela foi feita, foi bem melhor do que as outras vezes, né, Dani? Com os outros. Só que isso é uma coisa. Agora não quer dizer que o novo laudo tem que ver se a gente vai concordar ou não. Concordar o que isso não quer dizer que seja incontestável, não. Ele pode ser contestável, sim. Né? Pode ser refutável, né? E definitivo, né? Dependendo do que for, tem as contestações ainda administrativas que vão vir depois. E posterior, caso, né, aconteça de a gente não concordar, o servidor não concordar com aquilo ali, a gente ainda buscar vias judiciais. Então, até lá a gente vai continuar, né, nessa batalha. E uma outra situação, esse trechinho aqui, né, esse trechinho da nota aqui, só esse pedacinho aqui da nota aqui, eu vou ler ele na íntegra aqui para depois a gente fazer a nossa análise. A revisão está sendo conduzida em loco, abrangendo os diferentes órgãos e secretarias municipais e conta com a participação de gestores e servidores para garantir que a análise reflita com precisão a realidade cotidiana das atividades desempenhadas e a efetiva exposição aos agentes nocivos, em conformidade com os parâmetros da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Olha só, com a participação de gestores e servidores para garantir a análise que reflita a precisão da realidade. Espera aí um pouquinho. Como
Gestores e servidores, como assim? Nessa parte é o seguinte, o que acontece? Ou teve problema de redigir aí a nota, porque servidores, lógico, eu sou servidor, o Danilo é servidor, mas naquele momento que nós a gente estava representando ali, a entidade representativa de classe, que é o Cinorte, né? Que a gente estava ali junto o tempo inteiro, né? Para literalmente fungando no cangote do perito o tempo inteiro. Isso dá uma confiabilidade maior para o executivo, porque o sindicato está junto. E também, né, dá também uma confiabilidade maior para o servidor, justamente por isso, porque, né, nós estamos aqui eleitos para representar eles. Então, e não digo, não é nem confiabilidade, né, Danilo, para o servidor, mas seria até, me falta a palavra agora aqui, mas ficar mais confortável, né? Porque a gente vai estar ali, tem muitas coisas às vezes técnicas que o pessoal fala, e também para dar uma ajuda pro pessoal, porque às vezes é algum detalhezinho e o nervosismo o nervosismo é tanto que às vezes a palavra não vem, e às vezes vem palavra até que não era para vir. Mas por que isso? É por causa do nervoso. A pessoa tá ali, a gente está falando de valores, a gente está falando da vida da pessoa daqui para frente, e a pessoa fica nervosa. Não é porque a gente vai inventar alguma coisa, não, pelo contrário, é porque a gente está ali para ajudar, para auxiliar, porque a gente está calmo, a gente está tranquilo, a gente está olhando também, analisando de forma técnica junto, né, com a gestão e junto com o perito. Então quero eu acreditar que essa parte da nota, onde não cita o sindicato e sim gestores e servidores, quero eu acreditar que foi um erro de digitação lá, de interpretação da assessoria de imprensa. Quero acreditar que foi isso aí. É essa questão que a gente fica. Então foi colocada essa nota, né? E é como eu disse, não tem problema nenhum. Mas isso é ego nosso? Não é ego. É questão de justiça. É questão de justiça que a gente vem falar aqui, que depois fala-se, né, no final sobre a justiça administrativa, mas justiça. Se a gente tiver que criticar, nós vamos criticar. Se a gente tiver que apertar, né, se a gente tiver que elogiar, a gente vai elogiar, como a gente já fez aqui. Tanto é, Só né, que a questão toda é o seguinte: por que daqui um pouco tem essa dificuldade de colocar que o sindicato ali esteve junto? Acompanhando o tempo né? todo. Mas é como eu e o Danilo a gente está falando, acreditamos, né, pelo que a gente sempre falou em reuniões, né, Danilo, que é um bom diálogo, a gente procurar ter uma harmonia, né, ali, sempre buscando o melhor para a nossa categoria, né, mas e tendo uma harmonia, um respeito. Só que dessa maneira aqui que está aqui, a gente acredita como se o sindicato nem tivesse participado. Simplesmente, né, teve servidores aí, quem for servidores, né? Aleatoriamente. Volto a dizer, somos servidores, nós somos servidores, mas ali naquele momento ali não era o Alexandre e o Danilo, ali era o sindicato, o Cinorte, representando a todos os nossos associados e servidores do município. E nós não temos problema nenhum em elogiar o executivo, tanto é que nós já falamos aqui anteriormente. Muitas vezes. De várias ações positivas, se for bom, a gente vai elogiar. Se for bom, por que a gente não vai elogiar? Porque elogiar, né? Não tem politicagem aqui. Se tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Se tiver que criticar, se tiver que ser mais firme, nós vamos ser firmes. Né? Mas até o momento, né, até onde a gente tem ido, até os embates que a gente tem ido, né, Danilo? Sim. Tá até, vamos dizer assim, tranquilo, né? A gente está aqui, a gente faz justiça. O secretário Bruno, o secretário de administração, por exemplo, não, dentro dessa condução aqui da perícia, só tenho elogios para dar para ele. Porque se tiver que criticar, nós vamos criticar. Mas ele foi o tempo todo atencioso com a gente, o tempo todo ali, né, fornecendo as informações, né, isso. Tinha, né? Então, para nós não tem problema nenhum em elogiar ele, elogiar o prefeito quando se for necessário. Agora, é só essa questãozinha aí que a gente lamenta nessa nota da prefeitura em não citar o sindicato, se o sindicato esteve com a sua ação o tempo inteiro ao lado da perícia. É só isso. E para finalizar, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, né, Danilo, a gente vai falar aí, assim, pessoal, o que acontece? Deu essa turbulência todinha, né, sobre a insalubridade, teve gente adoecendo e adoecendo mesmo, o pessoal teve que tomar aí o remédio para algum tipo de ansiedade, né? Alguma coisa, porque não é fácil, realmente não é fácil. Aí saíram agora, né, um boato que já tinha sido arquivado, né, Danilo? Tinham protocolado esse boato há um tempo atrás, aí ele tramitou aí em toda a prefeitura, já foi visto que era fake news.
E agora voltou E aí novamente. tinham arquivado. Agora resolveram protocolar de novo aí dentro da prefeitura, causando de novo já um pânico generalizado. pânico. Inclusive teve servidor que disse para mim que já ia ter que marcar um médico para poder ir. Eu não sei o que ganham com isso. Eu não sei realmente o que ganham fazendo esse tipo de coisa. O que foi o boato? Que vão cortar os auxílios. Auxílio transporte, auxílio alimentação. Baita fake news, cara. É uma fake news grande. Em nenhum dos momentos que a gente foi nas reuniões foi falado em corte. Claro, pode ser que eles nos escondam, pode. Mas vocês têm que entender e coloca uma coisa na cabeça. Para tirar auxílio transporte, para tirar auxílio alimentação, tem que fazer uma lei, o executivo tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, revogando a lei atual, que tem que passar pelo crivo da Câmara. Só que aí o que acontece, Alexandre? Esse fake news foi espalhado de uma maneira como se os auxílios fossem um decreto. Um decreto. Como se o prefeito, ao seu bel prazer, vai lá, revoga o decreto e corta os auxílios. Não foi é dessa assim. maneira que foi passado para o servidor. E muitas vezes o servidor ele não é obrigado a ter o conhecimento jurídico que a gente tem. E entraram em pânico. O pessoal entrou em pânico com a maneira como a notícia foi dada, uma maneira totalmente distorcida. Isso é lei, pessoal, isso não é decreto. E aproveitando, Danilo, vamos aproveitar aqui até para o pessoal entender já, né? Vai ficar meio longo, mas vamos botar aqui para o pessoal entender. Pessoal, é o seguinte, porque acredito eu que na época que foi instituído o auxílio transporte, que era o governo de seu Zeni, pensaram da seguinte maneira: vamos dar auxílio transporte, né, com uma verba indenizatória da mesma forma que é dado auxílio alimentação, justamente porque nós não temos no município um transporte público adequado. Porque, claro que se faria justiça se desse o vale. A gente até andou conversando isso aí realmente em algumas reuniões ali com o executivo. O ideal seria o vale, porque o vale, o pessoal que é de Pelotas, o pessoal que é de Rio Grande, que pega aí o ônibus, pega a lancha, esse pessoal aí ia ter integral ali o seu valor. Porém, tem um percentual em cima do bruto. No privado eu sei que era 6%. Eu recebia, mas tinha uma contrapartida do bruto que me levavam ali também. Só que é o seguinte, seria interessante, seria legal, se faria justiça e 1 quilômetro de distância até o local de trabalho dá direito, menos que isso não dá, ok, mas aí é do jogo. Porém, a gente não tem transporte público adequado. Já naquela época já era precário e agora muito mais. Então não tem o que se fazer. Vai simplesmente chegar e dizer assim, vamos tirar, então vai tirar aí dos nortenses tudo aqui, nós aqui nortenses não vamos ter, vamos ter que pegar do bolso. Então hoje, infelizmente, né, não tem como fazer dessa maneira nos moldes do Vale. Então continua-se o auxílio. E aí eu pergunto para vocês agora, vocês acham que se o Executivo mandasse uma lei para a Câmara falando dos auxílios, nós não íamos saber? Nós não íamos falar para vocês, não íamos 1000 e tantos funcionários lá para frente da Câmara de Vereadores para dizer para os vereadores não aprovarem isso aí? O prefeito, no caso o executivo, teria que falar para a comunidade, teria que falar para os servidores, teria que convencer os vereadores de que não tem esse dinheiro. Em outro momento a gente vai trazer o dado aqui, o valor real e o valor que daria para cortar um pouquinho na carne. Então não é bem assim, pessoal. Não sai acreditando em tudo que falam. Entre em contato com a gente. Tem um sindicato, tem um número, tem o número do Danilo, nosso presidente, tem o número aqui da secretaria do sindicato, a maioria tem o número, ou tem aí o contato de alguém que é associado. Conversa, não cai mais nessa lábia, pessoal. Se for boato aí, vem pra gente. A gente é o dono da verdade? Não. Mas a gente fica sempre se balizando em documentos oficiais. Então tem que parar com isso. E outra coisa, já disse, se houver qualquer coisa que seja uma retirada de direito ou aquilo que a gente acha que não é correto, né, que é certo a gente ir lá e lutar contra, né, ou lutar a favor, nós vamos ir. E nós não vamos deixar passar em branco. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Né, Danilo? Então, é o que eu tenho que dizer. Recado está passado, pessoal. Está passado, então calma o coração. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não vão entrar em desespero assim, desse jeito aí, porque senão não tem condições. Daqui a pouco está todo mundo doente. Não dá. E a pessoa que está largando esse boato, né, mãozinha na consciência, né? Entenda que isso aí causa, hoje em dia está difícil a ansiedade no pessoal. O pessoal está tomando remédio controlado. Então vocês têm que cuidar com isso aí. Adoecer as pessoas, uma bobagem.
Mas era isso, né, Daniel? Acho que o vídeo foi um pouco longo, mas tudo que a gente precisava passar para os nossos associados, a gente passou, né, Alexandre? Eu acho que sim, né, Daniel? Então, muito obrigado aí. Já desejando para vocês aí um ótimo dia, né, do servidor público, né? Vamos agora ter esse feriadão, né? Aproveitem, pessoal, aproveitem esse fôlego, vamos né? descansar. A gente sabe que ainda tem ali aquele pensamento, mas relaxa, deixa passar isso aí, né? E não vamos passar agora, né? Morrer de véspera, né? Sem boato sobre o laudo, deixa o laudo vir. Depois que o laudo vir, aí sim vai ter algo oficial, tá bem? Grande abraço para vocês aí. Boa noite a todos. Uma boa noite.